Olá meninos, tudo bem? Aqui é a professora Ana e a gente está entrando então agora na primeira semana do PET 2, né? Vocês provavelmente já devem ter dado uma folhada no PET e aí na parte de matemática a gente vai mudar um pouco o conteúdo que a gente estava vendo. Até a quarta semana a gente viu sobre os números inteiros, né? E agora a gente vai aprender um pouco sobre geometria. Em especial, a gente vai aprender sobre ângulos, tá? Como que se constrói um ângulo, como que a gente nomeia alguns ângulos específicos e a gente vai tentar fazer alguma medição de ângulo, tá certo? Então, o PET traz pra gente 5 atividades. A primeira atividade é um experimento. Eu coloquei esse GeoGebra aqui porque a gente pode fazer esse experimento no GeoGebra, tá? Eu vou trazer para vocês como que a gente vai fazer. Talvez pode ficar até mais fácil. A segunda questão é sobre nomenclatura, ângulo raso e ângulo reto. Terceira questão, a gente vai aprender ainda sobre vértices e lados. E quarta e quinta questão, basicamente, a gente vai falar sobre ângulos serem maiores e menores, tá certo? Então, na primeira questão, é para vocês fazerem um experimento, né? Usando o alfinete ou uma tarraxinha, prenda 2 canudinhos em uma das extremidades. E depois faça o que se pede, né? Na primeira letra, na letra A, fixa o canudinho e gire o outro em menos de uma volta. Meninos, menos de uma volta é menos de uma volta completa, né? Se eu fixei um canudinho aqui e eu tô com o segundo canudinho aqui, eu vou fazer isso aqui no segundo canudinho até não completar uma volta. Se eu chegar até o meu canudinho aqui de novo, eu tô completando a volta, né? Vou mostrar esse exemplo para vocês no GeoGebra que eu havia dito. Deixa eu abrir ele aqui, um novo arquivo, para vocês verem do que é que a gente está falando. Eu tenho, então, uma tarraxinha, né? E eu tenho também 2 canudinhos. Eu prendo um desses canudinhos na tarraxinha, a extremidade, e o outro também. Tá vendo? Então, eu tenho um canudinho F e eu tenho um canudinho G. E aqui a gente pode brincar, né? A gente pode fazer a volta que a gente quiser com esse canudinho, tá? A gente consegue medir, então, qual que é esse ângulo, ou seja, qual que é a região entre o canudinho B e o canudinho C aqui, tá? No caso, o canudinho F e G, tá? Olha só, eu consigo medir. Tá vendo que vai aumentando? Tá vendo que vai diminuindo de acordo com o que a gente vai mexendo? Então, depende do tanto que a gente mexe. A gente pode completar uma volta inteira, mas ali ele pede para não completar, né? A gente pode completar 3/4 de volta, a gente pode completar metade de uma volta, a gente pode completar 1/4 de volta, menos que 1/4, um pouco mais que 1/4. Então, aqui a gente pode brincar bastante com isso, certo? Aí, a questão B, logo, já fala que é para a gente fazer um desenho representando o ângulo que a gente formou. Então, vamos fazer um desenho. Esse daqui foi o meu canudinho lá que a gente chamou de F, né? E aqui é o meu vértice e um canudinho que eu chamei de G. Então, esta região aqui, ó, é o meu ângulo. Um dos canudinhos é o lado, o outro canudinho também é o lado, e a minha tarraxinha vai ser o meu vértice. Ó, a gente já tá aprendendo os nomes antes do exercício que pede os nomes, né? Ó, então agora em cada item você deve girar o canudinho como indicado e depois desenhar o ângulo formado. Um giro na metade da volta. Vamos voltar lá no GeoGebra. Ó, uma volta é uma volta inteira, né? É um círculo grandão. O que é a metade de uma volta? É a gente completar até a metade do círculo. Aqui fica difícil ficar bem na metade, mas é
bem próximo disso aqui. Então, a metade do círculo, basta a gente fazer o canudinho assim, ó. Aqui tá o vértice, né? Aqui tá um lado do canudinho e aqui o outro canudinho. Ó, isso daqui é a metade de uma volta, né? Então, é importante a gente colocar essa medição do ângulo aqui, que é a metade da volta, tá certo? Giro de uma volta inteira. Ó, giro de uma volta inteira, vamos voltar lá pra gente ver o que é o giro de uma volta inteira. Aqui eu fiz a metade, uma volta inteira, eu voltei no ponto inicial. Ó, tá vendo? Eu dei uma volta inteira e voltei no ponto inicial. Tá vendo? Ó, dei uma volta inteira. Observa como que fica a nossa medição do ângulo, ó. A gente faz a volta inteira. Então, a gente vem aqui e desenha essa volta inteira. Observa que a gente precisa fazer o vértice, né? Para saber da onde que nós estamos saindo e fizemos uma volta inteira, certo? Aqui nós temos o canudinho, o primeiro, e a gente mexeu com o outro canudinho e juntou com o canudinho que a gente já estava fixado ali, né? Então, aqui a gente formou um ângulo com uma volta inteira. Ou então, meninos, eu acho que vocês devem saber disso, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 360 graus, né? A gente acabou de dar uma volta. Esse ângulo aqui de metade da volta é o ângulo de 180 graus, tá? A gente deu a metade de 360, tá certo? A letra C pede 1/4 de volta. Ó, 1/4 de volta, vamos pensar aqui. Se a gente tem uma volta inteira é 360, 1/4 é a gente dividir isso aqui em 4, não é? Então, é a gente ter, ó, eu tô com o meu vértice aqui, eu tenho 1/4 de volta, tá vendo? Eu tenho um pedacinho desse daqui. Esse aqui é o meu ângulo de 1/4 de volta. Só que 1/4 de volta, a gente vai aprender que ele tem um nome especial. E a gente vai representar ele como um quadradinho com um pontinho no meio. Ele é o ângulo de 90 graus. Ou ainda, ele é chamado de ângulo reto, que seria o próximo exercício, se não me engano, o exercício número 3. Agora vocês dão conta de fazer, né? Vamos fazer a letra D, que é um giro menos que 1/4 de volta, ou é menor que isso daqui, e um giro mais que 1/4 de volta, maior que isso daqui, tá certo? E depois que vocês fizerem esses dois, vocês vão comparar os ângulos. Compare os ângulos da letra D e da letra E, qual deles você acha que é maior e por que você acha que é maior, certinho? O experimento a gente já fez. A questão número 2 é sobre nomenclatura, né? A nomenclatura de um ângulo de 180 graus, ele é um ângulo raso, ó, aquele ângulo que a gente fez assim, ó, com o vértice aqui no meio, e a gente deu meia volta, ele é chamado de ângulo raso, 180 graus ou raso. E o ângulo reto é 1/4 de volta. A gente desenha ele assim. Ele é chamado de ângulo reto ou o ângulo de 90 graus, certo? Então, é para vocês darem exemplos de ângulos retos e ângulos rasos que estão à sua volta. Eu vou dar um do ângulo reto. O ângulo reto eu encontro, sabe aonde? Em duas paredes. Então, vou colocar aqui o encontro de duas paredes. Da nossa casa mesmo, observa para vocês verem. Encontro de duas paredes. Questão número 3, também sobre nomenclatura, porque ele pede para você nomear. Para nomear um ângulo, ele fala que a gente precisa de 3 pontos. A gente precisa do vértice e de mais 2 pontos. Ó, o vértice aqui, ó. É que ele chamou o vértice O. Por que a gente precisa de mais 2 pontos aqui, meninos? Porque o ângulo não é essa abertura aqui. Então, a gente precisa de um ponto inicial e um ponto final, tá? Então, é para identificar o ângulo acima, o vértice e os lados. Já fiz isso para vocês, né? Ó, o vértice aqui. O vértice é esse ponto O. Então, aqui é o vértice. Este aqui é um lado.
Este aqui é um outro lado. E essa junção aqui do ponto B até o ponto A é chamado de ângulo. Certo? Ou seja, a abertura, né, entre essas duas retas, a região aqui formada entre essas duas retinhas, tá certo? A questão número 4 e 5, então, é para a gente observar qual que é o ângulo maior e menor, só que a questão 4, ela traz um outro símbolo para se identificar aonde está o vértice de um ângulo. Olha só, observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, ó, eu tenho aqui 3 pontos, eu tenho o ponto B, A e C. A letra que fica no meio corresponde ao vértice. Ou então eu sei que nesse caso aqui o vértice meu é o A. Por que eu sei que ele é o A? Porque, ó, ele tem esse símbolozinho em cima da letra, tá vendo? Aqui eu tenho um símbolo em cima da letra, aqui eu tenho um símbolo em cima do O, aqui eu tenho um símbolo em cima do E, tá? Então, nesses casos aqui, eu sei que o O vai ser o vértice e que o E vai ser o vértice, tá? E é pra gente desenhar, então, cada um desses ângulos, conforme a notação. Então, aqui eu posso colocar qualquer tamanho de ângulo, vou fazer o primeiro, vocês façam os próximos, certo? Aqui eu posso chamar de C, ó, tá vendo que o C tá aqui? E aqui eu vou chamar de B, tudo bem? Ou ao contrário, pode ser B aqui e C daqui, não tem problema nenhum, certinho? E na questão número 5, então, é para vocês escreverem a notação de cada ângulo. O que é a notação de cada ângulo? É isso aqui que eles querem, ó, que vocês escrevam isso daqui. Nesse caso da primeira letra, como que a gente vai escrever? A gente pode escrever B, O e o chapéuzinho em cima, né? Esse símbolo em cima com A. Certo? Tranquilo, né? E além disso, ele pede para você determinar a medida. Como que você determina a medida do ângulo? Se você já definiu, né, ordenou pelo maior e pelo menor. Como que você faz essa ordenação, tá? Ele tá te perguntando isso. Isso aqui nas palavras de vocês. Como que ele tá fazendo essa ordenação, tá certo? Então, meninos, agora é com vocês, para vocês fazerem as atividades. Não esqueçam de me enviar as fotos pelo WhatsApp para eu poder validar a participação de vocês e a presença de vocês, tá? A gente tá vivendo um mundo diferente, né? Que a gente não esperava viver, tá? Então a gente precisa se adequar. Por mais que seja difícil, mas a gente precisa tentar adequar essa nova realidade, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar pelo WhatsApp, tanto no privado quanto no grupo. Isso também vale participação, isso também vale frequência, tá? Lembre-se de me procurar em horário de aula, das 7 da manhã até 11h25, até 11h30, tá? É como se a gente estivesse na escola. Então, se você tinha que entrar em sala às 7 horas da manhã, então vamos começar a estudar às 7 horas da manhã, tá? Porque nós, professores, estaremos disponíveis para vocês desde as 7, tá certo? Se vocês quiserem procurar também pelo Conexão Escola, Conexão Escola já tem um chat lá, que durante as aulas, as videoaulas do Rede Minas, vocês podem perguntar, que a gente também vai estar respondendo por lá, ou se quiserem mandar por e-mail também as fotos, eu vou fazer a correção de todas as atividades que vocês mandarem, tá? E retornar essa atividade para vocês verem se errou alguma coisa, ou se pensou que era de um jeito e fez de outro, tá? Só pra gente deixar essa nossa conversa um pouco mais fácil, né? E para eu, principalmente para eu saber de vocês, se vocês estão aprendendo, se a gente precisa melhorar alguma coisa, se eu preciso fazer vídeos diferentes, tá? Então eu preciso desse retorno de vocês, tá certo? Então muito obrigada, meninos, e até a próxima.